Olá, Mulher Plena. Hoje vamos apresentar o último episódio desta temporada, desta primeira temporada do podcast Mulher Plena. E a nossa convidada que o Senhor nos deu é uma amiga querida, que é minha amiga desde o tempo de infância, aí já vão algumas décadas. E ela está aqui, ela mora em Brasília, mas hoje está aqui conosco e nos dá a alegria, a honra e o privilégio de recebê-la aqui no nosso podcast. Então, conosco, Leila Haddad. Roseli, amiga, muito obrigada pelo convite. Para mim, realmente é uma honra, é uma alegria estar aqui. A gente já planejou várias vezes, não deu certo, mas eu creio que hoje foi o dia preparado e especial que Deus reservou para esse momento. Amém. Gente, Leila tem uma história bem interessante. Nós nos conhecemos, como eu já falei, desde quando a gente era criança, né? Leila foi colega de sala de aula do meu irmão e nós éramos vizinhas também. E nós crescemos, né, assim, juntas, estudamos na mesma escola, depois fizemos a mesma faculdade, a UFMA. E nesse tempo nós não éramos cristãs, mas já éramos amigas. Depois a gente, né, caminhou, eu me converti, depois ela se converteu e hoje, então, além de amigas, nós somos irmãs em Cristo e é muito bom ter essa amizade maravilhosa. Mas Leila tem várias histórias para contar, mas tem uma que as pessoas têm mais curiosidade. Leila, aos 23 anos, teve um acidente e ela vai poder contar para a gente a respeito desse percurso. Então, bora lá, Leila. Vamos lá, então. Aos 23 anos, eu sofri um acidente de carro, né? Eu amputei uma perna, eu tive 6 fraturas expostas na outra perna e minha vida mudou completamente. Obviamente, a vida da gente muda conforme as coisas vão acontecendo. Às vezes, a gente faz um plano e a gente precisa entender que nós não temos controle sobre todas as coisas. E isso foi fundamental para a minha vida. Eu tinha um plano do que eu queria fazer da minha vida. Por questão de segundos, aconteceu um episódio que foi o acidente e toda a minha vida mudou, né? Toda a minha vida mudou e a partir dali eu tive que reaprender a fazer várias coisas. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a me aceitar, eu tive que reaprender a sentar, a fazer todas as coisas, mas a mais importante de todas elas foi eu conseguir me aceitar novamente com um novo formato que eu tinha, um novo formato corporal. E pode falar, amiga. Gente, Leila, quando isso aconteceu, eu lembro muito bem, porque Carla tinha 3 meses, né? Então, Carla já tem 33 anos. Então, assim, já faz tempo, né? Leila sempre foi muito querida, a família de Leila é linda, é uma família que eu amo muito, como se fosse a minha família também, né? Os pais dela, o pai dela já partiu, mas a mãezinha dela, maravilhosa, os irmãos dela, eu tenho muito amor por todos. E eu lembro muito bem da questão do acidente, foi um acidente, foi uma coisa assim bem inusitada, né, bem traumática, mas é o que Leila está falando, né, a questão da autoaceitação. E aí, Leila, assim, graças a Deus você teve toda uma gama, né, de recursos, você foi para São Paulo à época, sua família lhe acompanhou, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, como Deus, mesmo diante do acidente, foi generoso com você, como lhe dá a oportunidade de reescrever uma nova história, né? Porque o acidente poderia ter sido fatal. E dentro dessa nova possibilidade, ele lhe dá recursos, lhe dá uma família, lhe dá amigos. Exatamente. E lhe dá suporte, porque a escolha era sua, né? Permanecer como vítima ou como sobrevivente ou sair como alguém vitoriosa diante de uma situação assim. Roseli, amiga, é uma coisa que eu sempre penso assim, como Deus, mesmo a gente não tendo nenhum conhecimento, tanto que na época do acidente, eu dizia, meu Deus, eu não posso pedir nada, nem para ele me deixar viva depois de uma cirurgia ou durante a cirurgia. Eu tinha receio porque eu achava que eu não merecia, porque eu não tinha um padrão, vamos dizer assim, e que não é assim a relação com Deus. Mas eu reconheço, assim, Deus foi generoso comigo nos mínimos detalhes, desde o momento do acidente, que eu te contei, né, e que recentemente eu conheci a pessoa que entrou no carro e me deu toda a assistência para que eu não desmaiasse, para que eu não dormisse, para que eu não perdesse a consciência, me acompanhou até meus irmãos chegarem. E aí eu tive o suporte da minha família mesmo, como você sabe, dos meus irmãos, dos meus pais.
E, de alguma forma, as coisas foram se abrindo e eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, para um hospital de referência, ser tratada lá. Na época, nem se falava ainda de tratamento humanizado, mas lá já tinha sinais desse tipo de tratamento, com uma equipe super multidisciplinar. E, na época, você vai vivendo, você não pode não perceber. Eu não percebi o tanto de coisas que Deus foi agregando ali, mas eu sabia que eu estava passando por cada uma etapa. Ai, fiz essa cirurgia, faltam tantas, é menos uma. E assim, é incrível isso, né? E essa questão de você se autoaceitar, na época eu entendia uma coisa, eu não entendia assim como um mover de Deus, não. Mas eu entendia que eu estava tendo grandes oportunidades. E eu disse, eu não posso parar, não reagir às oportunidades que eu estou tendo. Se a oportunidade de eu fazer uma cirurgia em um hospital de referência vai restaurar os movimentos da minha perna, vai fazer alguma coisa, eu tenho que mergulhar nisso e seguir, porque esse é o caminho que tem para mim. Eu não tenho uma outra opção. A outra opção seria eu não me recusar, eu não aceitar, eu não me submeter a meses de fisioterapia. Mas qual era o caminho que eu tinha para voltar a andar? Eu queria voltar a andar, eu queria ficar de pé. Eu conheci outras pessoas no hospital que optaram a não usar prótese. E eu ficava com muito medo, eu digo, eu não quero isso para mim. Então, o que eu preciso fazer? Né? E em tudo, Deus se fez muito presente, mesmo quando a gente não tem consciência da presença dele. Ele está lá. É Né? a graça, né, gente? É A graça de Deus é para todos. E a graça salvadora é para aqueles que conhecem e querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Deus é maravilhoso, né? E essa graça geral ele derrama para todos. Mas, Leila, é muito interessante quando você fala dessa questão do anjo, né? Vamos chamar assim. Sim. Então, nesse episódio do acidente, eu lembro que Leila também falou que veio alguém que levou seus Sim. pertences. E depois Deus envia um anjo, né, que era alguém que não conhecia a Leila, mas que investiu um pouquinho do seu tempo e talvez das suas emoções também, porque não é fácil você estar num carro com uma pessoa acidentada, com a perna, né, prensada nas ferragens do carro, e você está ali servindo de sustentação. Exatamente. Então, gente, anjos existem, né? Deus tem os anjos celestiais e Deus também promove algumas pessoas com atitudes generosas, de amor, de respeito e atitudes desinteressadas para serem anjos. E o mais legal, gente, eu e você podemos ser anjos em diversas situações. Então, todas as vezes que Deus lhe der uma oportunidade de ser anjo para alguém, seja. E se você olhar para a sua vida, você vai perceber. Se você olhar com gratidão, com atenção, você vai perceber que Deus já levantou anjos e fez anjos atuarem na sua vida. Então, conta um pouquinho, Leila, desse anjo aí. Eu vou contar primeiro do outro episódio, porque foi na sequência. Sim. Foi engraçado como as coisas acontecem. O carro bateu, eu levantei assim, abri os olhos, o vidro da janela do carro quebrou, e aí eu vi uma pessoa levantando a minha mão. Quando ele levantou a minha mão, eu não estava sabendo o que ele ia fazer. Ele tirou o meu relógio, aí eu, não, tudo bem. Aí depois ele tirou os meus óculos e ele foi embora. E eu vi as costas dele indo embora. Eu disse, meu Deus. E aí eu, parada lá, ao mesmo tempo entrou uma outra pessoa no carro e sentou do meu lado. Aquilo me deu uma segurança, um conforto tão grande. Porque eu disse, esse carro não vai pegar fogo, porque senão ele não entraria aqui. E as pessoas já tinham sido retiradas do carro. Estava eu e o Paulinho. E só lembrando, gente, que Paulinho faleceu, veio a óbito. Então, ainda tinha mais essa coisa, de certa forma, assustadora dentro, né? Assim, você não sabia, acho que você na época não tinha ciência se ele tinha partido ou não. Exatamente. E aí ele entrou no carro e começou a conversar comigo, e ele falava comigo as coisas mais aleatórias. Ele perguntava sobre a faculdade, o que eu queria fazer no futuro, e eu dizia para ele, eu quero só dormir um pouco. Ele, você não vai dormir. Aí ele batia no meu rosto. Ele me manteve assim, acordada. Ele sabia que eu não podia dormir, porque ali seria fatal. E como se não bastasse esse tempo que ele ficou, ele me acompanhou até o socorrão.
Ele foi comigo até o hospital e ficou lá como Um acompanhante, como um uma pessoa acompanhante querida, familiar, né? e que ele provavelmente não sabia nem o meu nome, como eu não sabia o nome dele. Mas assim, para você ver, mas ele olhou para mim, ele investiu na minha vida, como você falou, ele dedicou o tempo, ele dedicou esforço emocional, porque não deve ser fácil. E ele ficou. E quando os meus irmãos chegaram, Neto entrou para me ver. Quando o Neto voltou, quando o Neto estava entrando para me ver, melhor falando, saiu uma pessoa, um rapaz, com uma camisa toda ensanguentada. Era ele. Era ele. Aí Neto voltou. Quando eu subi para o centro cirúrgico, Neto voltou para falar com ele e ele sumiu. E simplesmente a gente nunca se encontrou. Até agora. Até agora. E como foi que tu ficaste sabendo que ele era o anjo? Uma amiga minha participou de um evento e lá começaram a falar sobre várias coisas. Ela falou que eu estava escrevendo um livro sobre o acidente e nessa Gente, roda... ainda tem um livro, mas o livro já já a gente chega nele. E aí ela comentou que eu estava escrevendo um livro sobre essa história e ele falou, foi uma coisa assim. Aí ela disse, nossa, ela quer muito te conhecer. E aí anotou o telefone, eu cheguei aqui e liguei para eles. E foi tudo de bom. Que foi legal. Uma coisa... É muito bom olhar para ele. Eu fiquei muito emocionada. Primeiro, eu não sabia nem o que dizer para ele, porque, cara, Sim. Toda a minha vida, até o momento, eu sei que depende de Deus, mas Deus usou a vida dele naquele momento para que eu não falecesse, para que eu me mantivesse acordada e consciente. E é importante também poder falar isso para ele. Olha, você foi usado por Deus, né? Não sei qual é o relacionamento que ele tem com Deus, não sei se ele conhece Jesus, mas é para ele poder pensar, como é o nome dele? Júlio. Júlio, Deus tem um plano especial na sua vida, né? Então Deus escolhe pessoas com o coração temente a Ele, né? Ainda que não conheçam Jesus, para esses feitos, né? Que podiam ser feitos mais comuns, mas infelizmente ainda não são. Então você é um anjo e busque cada vez mais ter intimidade com o Senhor, que o Senhor tem, olha, grandes atividades, tarefas para você realizar. Com certeza. E grandes coisas para a sua vida também. Amém. Ai, Leila, que legal. Foi muito legal. Esse encontro deve ter sido realmente bem emocionante. Eu fiquei eu não sabia o que dizer. Ele, que tu achaste? Não, ele foi um amor. Ele e a esposa dele me receberam mega bem na casa deles. Mega bem. Eu fui na casa deles, né? Que legal. E foi maravilhoso, amiga. Maravilhoso. Me receberam, me acolheram, me abraçaram. Eu abraçava ele toda hora. E eu não sei o que te dizer, mas muito obrigada mesmo. Eu fiquei sem palavras. Bacana. Mas foi bom. E ontem ele conheceu meu filho, porque eu contei para Gabriel. Sim. E Gabriel ficou super empolgado. A gente fez uma chamada de vídeo e foi muito legal. Gabriel, ai, Júlio, obrigada. Ai, que lindo. Gente, Leila tem um filho maravilhoso, lindo, lindo por dentro, por fora. Nossos filhos. Ele é maravilhoso. E ele ainda tem, assim, um bom gosto, porque ele sempre diz que eu faço um camarão internacional melhor do que a mãe dele. Ai, meu Deus, ela insiste nisso, Roseli. Mas é verdade, é verdade. Festa. Mas vamos lá, agora vamos dar spoiler do livro, Leila. Por que Leila, né, hoje escreveu um livro? Conta pra gente como é que foi esse percurso, essa descoberta, né? Porque... Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei, mas eu escrevia para mim. E à medida que as coisas foram ficando claras, tranquilas dentro de mim, eu tive condições de expor de outra forma, expor para o outro. E aí eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que fez um projeto. Eu contei para ela qual era o sonho que eu queria do livro. Eu queria contar uma história, a minha história, da visão que eu tive, do processo que eu passei, porque nada é de um dia para o outro, a não ser o acidente, que aconteceu em segundos. Mas a recuperação, não somente física, mas a recuperação emocional desse processo, ele demorou alguns anos. E assim, houve uma época que eu não podia falar a respeito disso. Houve uma época que eu podia falar comigo mesma. E houve uma época, graças a Deus que chegou essa época, que eu tenho a liberdade de falar. Porque essas coisas, de fato, eu consegui colocar no lugar que elas devem estar, que é no passado, como parte da minha história. Não como a minha vida toda. Porque
é muito ruim quando a gente se prende a um acontecimento como se aquele acontecimento definisse a vida da gente toda. Então, foi um processo, foi um passo a passo, lento. Foi lento, podia ser mais rápido, até poderia, mas eu não tinha condições. Então, foi um passo a passo até eu chegar diante de mim mesma e dizer, pronto, vamos escrever o livro. Então, o livro, eu conto essa história, eu conto esse percurso, essa caminhada que eu fiz. E dou graças a Deus por isso todos os dias. Que é muito bom a gente viver bem conosco mesmo. A gente ser uma boa companhia para a gente. Sim. Porque senão é impossível a gente ser agradável, uma boa companhia para outra pessoa. Sim. É o ama-te, o próximo, como a ti mesmo, né? Só uma questão, Leila. Quando Leila fala disso, gente, eu quero destacar, porque eu nunca, né, a gente sempre manteve essa amizade, né? Leila nunca foi amarga, ela soube atravessar a tragédia sem perder a doçura, né? Porque às vezes as pessoas percebem que diante de um acidente, as pessoas às vezes ficam mais amargas, mais, né, contidas ou mais introspectivas. Então, assim, só para destacar isso, Leila sempre foi doce, né? E ela conseguiu atravessar essa situação. Mas o que ela fala dessa questão de estar pronta para falar disso, eu achei muito interessante quando tu colocas a questão, quando tu pontua que antes você não conseguia falar, depois tu já conseguia falar contigo mesma, sem falar com as pessoas, hoje você já consegue falar disso naturalmente. Sim. E esse percurso, gente, como Leila também colocou, é um percurso individual, mas precisa ser respeitado. Então, eu já estava falando com uma pessoa amiga que tem uma questão de saúde assim bem séria, e ela falando que ela demorou alguns anos para poder compartilhar isso até mesmo com um núcleo, né, familiar mais próximo, porque ela estava se preparando para isso. Uhum. E aí ela deu um exemplo de uma repórter que ela está com Alzheimer, e ela disse que ela demorou um tempo, primeiro para entender o que era o Alzheimer, depois para poder estudar a respeito disso, depois poder falar para as pessoas que ela estava com essa questão. Então, é importante a gente com a gente mesmo, respeitar esse nosso percurso, mas ir atrás, não ficar parada. Exatamente. E é importante a gente com o outro respeitar o percurso do outro, né? Às vezes as pessoas fazem perguntas inconvenientes que, dependendo de como você está, essa pergunta pode virar piada, né? Um meme, ou essa pergunta pode ser destruidora para aquele seu momento. Aí tem uma pergunta que Leila... Lembra, Leila, da história da perna? Compartilha aqui com a gente. Que a perna não era minha? Sim, então, com certeza. Que hoje é piada e na época a Leila estava bem. Mas se fosse numa época que você estivesse ruim, isso poderia ter um preço alto, né? E desnecessário. Desnecessário. Eu estava pegando um ônibus na Praça Deodoro para ir para casa. Eu morava ali no São Francisco. Não, já no São Francisco. Sim. Que depois do acidente eu fui para São Francisco. E eu percebi no ponto de ônibus que tinha um homem muito curioso. Ele ficava assim atrás de mim, me olhando. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí o ônibus chegou, eu entrei pela porta da frente, sentei nas cadeiras reservadas, tinha uma senhorinha na janela, eu sentei aqui no corredor. E o homem entrou e eu digo, pronto, acabou, esqueci. E sobe ladeira, desce ladeira, o ônibus. Fomos atravessar a ponte São Francisco e a mulher fez um movimento de se levantar. Quando ela levanta, vem um tumulto lá de trás para pegar o lugar dela, né? E aí, quando ela desceu, o homem sentou. Nisso que ele sentou, ele vira para mim com o dedo dele. No dia de hoje, ele vai na minha perna, aperta a minha perna e diz, essa perna não é tua. Eu olhei para ele, como assim que essa perna não é minha? É claro que essa perna é minha. E ele, não é sua. Eu disse, é minha sim. E ficamos nessa discussão. Eu sabia o que ele queria dizer, mas eu digo, eu não vou facilitar para ele. A vida dele. Não, eu não vou facilitar. E eu desci do ônibus quando ele dizendo, essa perna não é tua. E eu dizia, é sim. É sim. E é hilário isso, né? Mas é como você falou. Você estava, assim, emocionalmente preparada até para aquele embate, mas senão poderia ser algo muito, muito constrangedor. E aí a gente precisa ter muito cuidado, gente, com a nossa curiosidade. Né? Às vezes a nossa curiosidade é inconveniente.
Às vezes a nossa curiosidade deixa marcas no outro que o outro não precisa. E aí eu estava conversando com essa outra amiga e ela falando dessa questão, né, de como às vezes as pessoas se dão o direito de fazerem perguntas Sim. inconvenientes, né? Eu e Leila, a gente é muito Muito amiga, assim, é amiga. como irmã mesmo. Exato. E às vezes a gente faz alguma terapia de choque assim uma na outra, mas assim sempre respeitando o Sim. momento de cada um e até E nós temos intimidade para isso. e o Eu sei aonde limite, você quer chegar e você sabe sim, onde eu quero chegar. Eu não quero te isso, acabar, eu te quero te expor, levantar. justamente. Então, Assim como você sempre fez comigo. e aí a gente, mesmo assim, respeita essa coisa de até onde o outro quer ir, né? É. E a gente precisa ter esse cuidado com todas as pessoas, né? Hoje eu fico pensando como Deus é bom, porque hoje a gente vive um momento de mais inclusão, Sim, né? De mais amiga. respeito à diversidade. Mas no passado, né? No tempo das nossas mães, mulheres acima de 50 anos não estariam aqui fazendo um podcast assim, né? Sim. Tendo essa liberdade que a gente tem. E eu penso que essa liberdade também é do Senhor, por isso a gente precisa usar essa liberdade também com muito cuidado, com muita atenção, para não magoar, para edificar ao invés de destruir. É, com certeza, Roseli. E eu acredito muito que Deus age dessa forma. Deus não vem te atropelando. Eu acredito que Ele entende, Ele sabe dos nossos processos, Do de nosso cada tempo. passo do nosso tempo, cada passo que a gente precisa dar para chegar ali, porque Ele tem algo especial para a nossa vida. Assim como você descobriu o que Ele tem para a tua vida como propósito, Ele tem para cada uma de nós. Então, assim, o importante é a gente. Primeiro, eu acho assim, quando você falou que Leila não era amarga. Eu nunca quis ser amarga. Era uma coisa que eu tinha desde a época do acidente que eu disse, eu não quero virar uma estatística. Eu tinha medo de virar uma estatística. Mais um, assim, num número. Eu tinha medo de me resumir a isso. Eu tinha medo de que as pessoas não têm culpa do que me aconteceu. Então, assim, é algo que eu tenho que resolver comigo. Como é que eu vou resolver? Eu não sei. Não sei, não sei como fazer, não sei como resolver isso. Eu até tinha o conhecimento, mas às vezes só o A conhecimento vivência, não né? basta, né? Então, assim, você tem que ir experimentando, entendendo que Deus vai respeitar o tempo da gente. E a gente tem que, na nossa vida, eliminar algumas coisas. Eu não posso ficar culpando ninguém por A, B ou C do que está acontecendo na minha vida no momento atual, no passado. Não. Eu tenho que entender que a responsabilidade da minha vida é minha. Eu tenho um Deus que Ele vai me abrir portas, mas eu preciso me mover nesse sentido. Às vezes o mover é só eu escrever. Eu gostava de escrever sobre essas coisas que eu sentia. Às vezes isso para mim foi uma forma de eu me mover para as coisas irem sendo arrumadas na minha cabeça. Às vezes o mover é você ter uma terapia, às vezes o mover é você orar, às vezes o mover é você fazer alguma Ou coisa. tudo Ou junto. tudo junto. Pode ser tudo junto também. Gente, terapia, vamos pensar aqui nos profissionais, né? Terapeutas, eu acho que é muito importante, né, Demais, Leila? amiga. A questão da terapia, da gente buscar esse autoconhecimento. Não existe autoestima sem Não autoconhecimento, gente. Uma existe. autoestima fortalecida precisa disso. E tudo que você puder fazer para buscar esse autoconhecimento, né? A Bíblia diz, né, que a gente deve conhecer a si mesmo. Paulo diz a Timóteo, olha, Timóteo, cuida de ti. E a gente precisa ter esse momento de cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, para a gente não cair em situações que a gente mesmo acha que é inconveniente, que é feio, ou querer ser Sim. coitadinho, né? Gente, filho de Deus não é coitadinho. Não é coitadinho. Não, nem criatura, né? Porque quem não é filho de Deus ainda é criatura. Não é coitadinho, não existe esse lugar de coitadinho. Então, se você está se achando coitadinha, saia desse lugar, porque não é o lugar que Deus tem Não para é. você. E Roseli, amiga, você falou uma coisa importante da terapia. Eu tinha muito preconceito com relação à terapia, muito, porque eu achava que só pessoas fracas iriam para lá. E eu dizia, eu não sou fraca, o que eu vou fazer na Gente, sabe que eu terapia? penso o contrário? Quem não sabe vai saber agora. Gente, eu atuei 20 anos como psicanalista. E aí, a psicanálise foi muito importante na minha vida, né? Tanto a minha fé cristã,
como a psicanálise foram muito importantes, né? Eu sou casada com o pastor Enoque em segundas núpcias. Sou muito feliz no meu casamento com o pastor Enoque, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas a gente precisou, eu, reelaborar algumas questões, né? Inclusive a maneira de como conduzir as minhas filhas, criar, então, tanto a minha família, né? Eu tenho uma família linda, meu pai e minha mãe já estão no céu, mas foram maravilhosos comigo a vida inteira. Até hoje eu fico emocionada quando eu falo deles. Meus irmãos, meus tios, meus primos, meus familiares, enfim, eu sou muito feliz pela família biológica que Deus me deu e pela família também, né? Como Leila. Leila, para mim, é minha família. A mãe dela, enfim. Amiga, vou chorar também. Choronas. Então, eu sou muito feliz por isso, mas a minha fé cristã, a Bíblia, a leitura, a minha intimidade com Deus foi muito importante e a terapia também. Então, faça terapia. Na verdade, terapia não é para os fracos, terapia é para os fortes, porque a gente vai ficar frente a frente com situações que a gente não se deu a oportunidade de ficar antes, que na terapia você vai ficar. E se você não puder trabalhar naquela hora, o seu terapeuta vai aguardar, Deus vai aguardar, mas você vai sentir a necessidade de elaborar, de administrar. Se você não puder resolver, porque tem algumas coisas que a gente não consegue resolver, a gente pelo menos vai administrar. Então, não fique achando que terapia é para os fracos, não. Inclusive, eu dizia para a Leila, né? De vez em quando ele já voltou para a terapia, não, eu vou voltar. Vai voltar. Porque a gente precisa reelaborar muitas coisas, né? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, né? Então, eu preciso reelaborar algumas questões de terapia, é muito bom. E Leila, e a gente já fez o merchan dos terapeutas, agora, gente, não é merchan não, é experiência mesmo. É experiência mesmo. A gente foi abençoado com esse processo, e por isso a gente precisa falar disso, porque até hoje ainda tem muito tabu, né? E eu penso também, Leila, que essa questão de você ressignificar a sua autoimagem. Às vezes as pessoas acham que a autoimagem tem a ver só com uma questão estética. Embora a Leila seja linda, maravilhosa, né? Mas a autoestima e a autoimagem não tem a ver só com essa questão estética, né? Tem a ver também com como eu me olho interiormente. Mas também tem a ver com como eu me relaciono com o corpo. Então, tu pode falar pra gente um pouquinho dessa tua questão com essa autoimagem, com esse novo corpo, né? Que é diferente do corpo de outrora. Não é nem melhor nem pior, mas é diferente. Eu posso sim. E durante muitos anos, depois do acidente, eu aboli espelhos. Lá em casa não tinha nenhum espelho e eu não me percebia por que não tinha espelho. Tinha o espelho do banheiro para você ir lá escovar seus dentes, mas você se olhar do abdômen para cima. Eu não tinha espelhos, porque aquilo me agredia. Quando eu passava por eu só olhava coisas horríveis em mim. E no processo da terapia, eu cheguei na terapia para contar de uma situação que eu estava vivenciando no meu trabalho. Eu quero falar só disso. O problema da minha vida é isso que está acontecendo. Eu quero ir para tratar só isso. Só isso. E aí a gente foi desenvolvendo e eu falei para ela que não tinha espelhos, que eu não tinha espelhos em casa. Foi então que eu entendi, eu não tinha espelho porque eu não gostava de mim, eu não gostava da imagem que eu via. Eu só olhava para mim, eu só conseguia ver a amputação, as cicatrizes, a perda, só o que não tinha. E eu fazia exercícios que ela me passava e eu precisei pôr alguns espelhos em casa. E eram bem difíceis fazer os exercícios, porque eu tinha que encontrar em mim coisas assim que fossem agradáveis aos meus olhos. E é engraçado que no começo parece que não vai funcionar, que você fazer isso é bobagem, mas você precisa insistir. Mesmo sendo ruim, tem coisas que a gente tem que fazer porque é necessário fazer. Aquele era meu remédio do dia. Tem que fazer, eu vou fazer. Porque pior era a situação que eu me encontrava. Porque imagina, você não gosta de você mesmo, vai encontrar com alguém na rua, porque as pessoas te acham bonita, não é nem pelo corpo, pela roupa que você veste. Claro que tem roupa que ajuda, né? Mas é pela tua expressão, por aquilo que você transborda. Que você emana, sua essência. Isso, amiga. O que você emana. E aí, eu comecei a fazer o exercício e é tão bom quando eu olho. Eu gosto de mim com prótese, eu amo essa perna que eu tenho. Eu gosto de mim sem prótese. Eu consigo me relacionar bem com o meu corpo hoje dessa forma, mas não era assim. De novo, tem um caminho. Houve um caminho que eu precisei percorrer. E é isso, assim, amiga. Eu
Eu acho que é muito bom. Eu acho que Deus, ele não ia querer que eu morresse, que eu partisse daqui sem me encontrar, sem estar bem comigo mesmo, porque isso faz parte do plano dele, dessa vida abundante que ele tem para gente, né? E sem compartilhar, né, Leila? Então, assim, hoje, depois que você já consegue fazer essa nova leitura da sua vida, né, que você fez todo esse resgate, que você pôde viver esse desafio e ser vitoriosa nesse desafio, porque foi um desafio, né? Foi. Você consegue, e é por isso que Leila está aqui, gente, não é porque ela é minha amiga, não. Porque eu quero que na ela, dúvida se era porque minha eu quero amiga. que ela compartilhe isso com as outras Ai. pessoas, porque assim, todos nós temos amputações na vida. Todos, né? Não necessariamente uma amputação física, mas várias amputações ao longo da vida. O que que você perdeu? O que que foi tirado de você? Né? Enfim, o que que você deixou passar? Tudo isso gera amputações. Sim. E aí a gente precisa ter isso claro. Você não pode focar na amputação. É até importante você aprender com isso. Né? O que que você, por que isso aconteceu, né? Que algumas questões a gente pode pensar outras coisas para que isso aconteceu. Sim. E como eu vou viver daqui para frente. E eu gosto de pensar, né, quando eu vou falar sobre inteligência emocional por aí, eu gosto sempre de trazer essa questão de que o passado é um lugar de referência. Não um lugar de permanência. Não um lugar de permanência. Só um lugar de referência. Às vezes é legal eu olhar para o meu passado para eu poder reconhecer, puxa, como eu era nesse tempo, como eu estava, o que me trouxe até aqui, e eu poder, sabe, redirecionar meu caminho, meu caminhar, né, minha rota. Então, a nossa rota, gente, Jesus nos dá liberdade. Né? Então, por que eu estou aqui no podcast hoje? Porque Jesus me trouxe para cá e disse, Roseli, faz um podcast para as mulheres, para vocês poderem discutir coisas bíblicas, poderem edificar, poderem trabalhar várias questões. Tu conhece tantas mulheres com histórias incríveis, a Bíblia tem histórias incríveis, traz isso. E aí eu estou aqui. Mas amanhã Jesus pode me dar outra coisa. Sim. Porque isso aqui não é um fim em si mesmo, isso aqui é uma ferramenta hoje, é um instrumento hoje que Deus está usando. Então, há uns anos atrás, eu estava lá no TRT, fazendo coisas que eu gostava, né? Eu estava pensando hoje, as pessoas falam muito de ciência da felicidade, em 97, a gente estava fazendo oficina Seja Feliz, uma oficina de estresse, falando sobre qualidade de vida no trabalho. Então, naquele tempo, quando as pessoas ainda nem amadureciam isso, a gente já estava fazendo isso. Né? Na época, quando o desembargador Gilvan era o presidente, depois a ministra Caixa, que hoje é ministra do TST, foi presidente do tribunal. Então, cada época da sua vida, você tem questões para você fazer, né? E você precisa se abrir para isso, porque se você fica só pensando nas amputações que você já teve, você deixa de viver aquilo tudo que Deus tem para você. Então, Leila hoje já escreveu o livro, gente, o livro dela já está escrito, vai ter o lançamento, a gente já está convidando todo mundo para o lançamento. Vai ter um lançamento aqui em São Luís também. Vai ter, sim. E aí, como é legal Leila poder, né, atravessar essas situações todas e hoje ela poder falar disso com propriedade, com alegria. E Leila trabalha, Leila é servidora. Trabalho secular mesmo, né? Todo trabalho é trabalho, mas trabalho. Mas, Roseli, você me permite só um pouquinho nesse ponto? Quando eu ouvi algumas histórias, eu disse, deve ter sido fácil para essa pessoa, por isso que ela está falando. Então, assim, se eventualmente existir alguém que acha que foi fácil, não eu quero dizer, não é fácil, mas é possível. É possível. O que não é legal é você se manter nessa situação de adoecimento. Então, assim, não é um processo fácil, não é um processo simples, você não vai encontrar culpados, você não vai encontrar nada, mas você precisa começar. Porque quando você conseguir dar o primeiro passo e experimentar um pouquinho da liberdade que Deus te deu para viver, aí você vai conquistar o mundo. E escolha companheiros, né, de jornada bacana. Nossa, isso é fundamental. Gente, porque olha, a vida tem... Eu gosto de dizer que a vida tem ciclos e tem pessoas que em algum momento foram importantes na sua vida, mas depois passou. Aí, tchau, bênção, foi bom te conhecer. Isso serve para trabalho, para amizade,
sabe? A gente precisa ter pessoas que nos ajudem. E assim, isso é saúde mental. Eu não vou me manter num grupo ali que me adoece cada dia mais, que me puxa, me coloca lá no chão todo dia mais, que enfatiza muito uma questão minha. Eu me afastei de algumas pessoas. Assim, amo as pessoas. Hoje eu tenho condições de ir lá conviver, porque eu tenho tipo uma armadura. Eu sei até onde elas podem entrar na minha vida, Sim. porque eu não permito mais. E tem pessoas que, ó, Roseli pode entrar, mergulhar. Tenho grandes amigas assim, porque eu sei qual Construção. é, né? Então isso é importante. Não é fácil, mas é possível. Porque eu pensava, fala isso porque é facinho. Que nada, gente. Não é não. Conquista isso na tua vida, que aí nada vai se tornar impossível, né? É, e eu fico sempre pensando que Deus nos faz, gente, sempre como uma vara de bambu, assim, flexível, Ah, legal. capaz de entortar, né? E de voltar a ficar ereta. É, Mas tem pessoas que teimam em só querer ficar ereto, aí quebra, é né? Então, assim, a verdade. gente precisa ter essa flexibilidade, a gente precisa reconhecer que nós somos pessoas capazes de rir, de chorar, capazes Sim, de errar, de acertar. E quando a gente errar, consertar o caminho. Esse é. final de semana eu estava conversando com uma pessoa muito querida. Ela fez uma postagem no WhatsApp e eu botei assim para ela. No WhatsApp não, no Instagram. E eu coloquei assim: sinto, vejo, leio um pouquinho de autocrítica, de severidade demais. Não seja tão severa como você, tanto com você. Deus lhe ama, né? Porque às vezes a gente é tão severo com a Sim, gente se sente tão culpado, e aí você tem que escolher. Ou você quer alimentar a culpa, ou você quer alimentar uma nova isso é vida, uma nova situação, até mesmo uma solução diferente. Culpa, gente, não traz criatividade que a gente precisa para viver. Por isso a não é Bíblia uma boa não é uma boa companhia. companhia. Não Por isso que a mesmo. Bíblia diz, né? Tende, né, por alegria ou passar por tribulação. Pressões. E eu dizia, como assim, Senhor, que eu vou ter alegria passar por tribulação? Porque se você não tem alegria no sentido de contentamento, de criatividade, de saber que Deus está no controle, que por isso você é capaz de viver aquilo, de ultrapassar aquilo, ou até mesmo de administrar aquilo que não dá para você Uhum. passar para frente, você se sente muito, né, enrijecido. E aí Sim, a tristeza vai gerar muita amargura. E a amargura, gente, é algo terrível na vida de é. ser humano. Não dá para a gente ser feliz com a amargura. Você tem que escolher. Ou você alimenta a felicidade ou a amargura. É isso, amiga. Você falou tudo. Eu acho que a gente tem que escolher qual é a vida que a gente quer viver, né? Você quer viver como? Reclamando todo dia, se sentindo a pior das pessoas, a vítima de tudo, o mundo conspira contra você, ou você quer dirigir a sua própria vida, né? É. E aí, gente, tudo começa, ó, aqui, né? Quando a Exatamente. Bíblia fala do coração, né, das emoções, ela está falando também da questão do cérebro, né? A neuroplasticidade, a neurociência já mostra disso, né? Como é que o nosso cérebro é capaz de eliminar uma crença e de fazer nova crença? Nós somos capazes disso. E é uma escolha, né, amiga? É uma escolha. Assim, o que que eu vejo? Eu cheguei a uma conclusão. Eu, durante muito tempo, eu construí um muro terrível, de coisas terríveis, de olhar para mim mesma de uma forma preconceituosa, dura demais, como você falou. Tudo eu era crítica demais comigo. E esse processo, esse caminho que a gente está comentando aqui, que eu percorri, eu fui tirando um tijolinho hoje desse muro, Desconstruindo. desconstruindo isso e eu creio, em nome de Jesus Cristo, que eu tenho a cada dia construindo um murinho novo, maravilhoso, Lindo. lindo. Eu tenho construído, porque eu tenho tido muita paz com É relação a aquele que a isso. canção diz, né? Gente, eu não vou cantar porque minha voz não dá. Aquela canção que diz: Uma nova história Deus tem para mim. Ah, sim, Todos os dias, né? Deus nos convida a escrever uma nova é. história. Eu estava conversando com uma prima minha que está bem assim, ela está bem abatida emocionalmente, está com depressão mesmo, com diagnóstico e tudo. E eu disse, prima, você precisa se afastar de algumas coisas, porque você tem um muro, você construiu isso aqui e toda vez que você lá, você fortalece esse muro e esse muro está te adoecendo. Essa pedrinha tem te adoecido e tem fortalecido muitas outras coisas que vão desencadear outras doenças, né? E aí ela disse, eu vou tentar. Eu digo, não, faz mesmo.
hoje, diz, hoje eu não vou lá. Hoje é um dia, só por hoje. Tipo, só por hoje eu não vou fazer isso, porque isso tem me... Eu não vou seguir essa linha de pensamento, eu não vou ver tal pessoa. No caso dela específico, é uma pessoa. E então, deixa, você não precisa estar lá. Ele é um adulto, ela é uma adulta, então eles vão conseguir se resolverem. Porque você precisa se preservar, porque ela está frágil. Se ela vai lá, fortalece mais ainda a doença. Então, assim, ela está medicada, ela está tendo acompanhamento, então ela precisa, de fato, eu preciso reservar esse tempo para mim, para eu começar a construir um novo muro aqui maravilhoso. Às vezes a gente quer cuidar de todo mundo, né? Isso é uma característica da maioria das mulheres, querer ser cuidadora. Mas aí quem cuida do cuidador? Aí, novamente, aquilo que Paulo disse para Timóteo, cuida de ti. Olha, né? mesmo. Cuida de ti. Nós precisamos... Quem é que vai cuidar? Né? Então, a gente precisa cuidar do cuidador. Né? Então, a gente precisa ter esse momento de cuidar da gente. Leila, fala do livro um pouquinho, dá um spoiler, para deixar todo mundo assim, olha, com vontade. Tá. O livro, ele tá prontinho, como o Roseli falou, prontinho, assim, no ponto de eu mandar para impressão tudo. Porém, eu conheci o Júlio e eu não vou deixar esse momento fora do livro. Sim. Então, eu vou acrescentar, eu vou chegar em casa, eu combinei com a pessoa que faz a revisão, que até sexta-feira, isto é, até depois de amanhã... Mas é bom, porque está no calor da emoção, aí você emoção. consegue escrever com mais emoção. Então, porque, gente, esse livro vai ter grandes emoções, eu já estou assim, tem, curiosa. Vai. E aí, então, vai parar um pouquinho, que até sexta-feira eu vou escrever esse meu encontro com o Júlio, como foi bom, foi maravilhoso. E aí, eu quero muito conseguir lançar até julho, agosto, eu quero estar com o livro prontinho, amiga. E Tudo assim, de bom. não é um livro que vai falar do acidente. Não. Não é. O acidente faz parte da história do livro. Porque como o acidente é uma parte da minha vida. Ele não é mais a minha vida, porque ele foi um dia. E ele faz parte da minha vida, mas é mais a trajetória que eu percorri de então até o momento atual. Que todas nós precisamos percorrer. Exato. Porque todas nós temos amputações. Exato, né? amiga. E assim, como é que a gente lida com a frustração, né, gente? Todo mundo tem frustração. E aí não adianta a gente querer maximizar a nossa frustração, né? Porque quando a frustração é nossa, ela sempre tem algo singular, pessoal, que não tem como medir. Né? Não tem como você medir, eu conheço alguém que amputou o dedo e eu vou medir isso com alguém que amputou uma... Não tem como aferir assim, gente. Por isso, as nossas amputações fazem parte. Por isso, eu acho que o livro de Leila é muito legal, porque ela fala das amputações da vida e fala de como Leila administrou essas amputações. Exatamente. Né? Porque, com certeza, ela não... Você que vai ler o livro e a gente vai perceber que a perna não foi a única amputação que Leila teve. Né? Todo mundo tem um monte, né? Então, eu acho que vai ser super legal, né? Vai ser um livro que vai trazer, eu acho que desafios, encorajamento, esperança. E vai ser muito bom. Nossa, é palavra. Quando eu comecei, eu quero que dê esperança na vida de alguém. E eu quero, assim, Deus está me colocando aqui, né? Eu quero, assim, deixar apesar de ser para Mulher Plena, o podcast, mas eu quero deixar uma palavra para Júlio. Né, assim, olha, Júlio, Deus te abençoe, que Deus assim complete a boa obra na sua vida, né? O fato de Deus permitir esse encontro, não só permitir, mas providenciar esse encontro seu com Leila. Leila é essa nova mulher, não porque ela está com uma perna mais bonita, não, mas essa nova mulher porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, é um encontro especial e que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. E para a gente, Mulher Plena, fica aqui, olha, o convite para a gente poder comprar esse livro maravilhoso de Leila e no lançamento que vai ter aqui também, né? A gente vai estar junto nessa situação. E também para a gente poder olhar para a gente e pensar, né? O que eu tenho alimentado de ruim? Que muros que eu ainda preciso desconstruir? Né? E pensar que todos os encontros que Jesus tem na Bíblia, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que transforma. Amém. Então, Leila, deixa uma mensagem aí para a Mulher Plena para a gente finalizar não só esse podcast, mas essa primeira temporada.
Que responsabilidade, hein? Nossa, mas uma alegria. Olha, se eu posso dizer alguma coisa, eu quero te dizer assim: tenha esperança, independente da situação de onde você esteja. Tenha esperança. Tenha esperança. Você pode estar no fundo do poço que você que você desceu, mas saiba que há a saída, que você pode sair, que você pode ter uma vida abundante, que Deus pode restaurar todas as coisas na tua vida, não só restaurar, ele pode te acrescentar aquilo que talvez hoje você não consiga enxergar pela situação que você vive. Então sai para fora e vai viver a vida abundante que Deus tem para você.